Fala pessoal, estamos aqui para mais uma aula. Hoje é a aula 02, né, de Lógica e Programação usando Visual G. Né? A partir de hoje, fazer questões em vídeos menores e fazer resolução de questões. Apenas na aula de hoje eu vou ter que falar um pouco mais de teoria, tranquilo? Então vou abrir o arquivo aqui para a gente poder continuar. Então, pronto, estamos com o arquivo aberto. Esse material vai estar disponível no Google Drive. Vou deixar o link aqui para vocês baixarem, tá certo? Esse material, lembrando que ele vai ser sempre atualizado. Por quê? Porque eu vou botar várias questões, botar mais alguma teoria aqui quando a gente chegar em momento oportuno. Então, sempre eu vou estar atualizando. Vou excluindo esse, colocando o outro, tá certo? Sempre atualizando. Então, para a gente não demorar mais, vamos lá falar um pouquinho sobre alguns conceitos que você tem que entender na hora de programação, certo? Então, deixa eu tirar meu rosto. Pronto, tá aqui. Então, a primeira coisa que eu vou falar para vocês é o conceito de variáveis, né? O que são variáveis? Eles reservam espaço na memória para um dado, certo? Então, você vai pegar um dado, seria o nome da pessoa, uma nota, algum valor, tá certo? Então, é um pequeno espaço na memória para reservar para esse dado. Possui dois elementos, identificador e o tipo, certo? O identificador seria o nome, no caso, né? O tipo de identificador e o tipo que ele é. Seu nome deve obedecer a 6 regras básicas. A inicial deve ser em uma letra, então tem que começar sempre com letras, certo? Segunda regra, após a inicial pode haver letras ou números, tranquilo? 3. Não pode haver nenhum símbolo, apenas o underline, que significa que conta como se fosse um espaço, tá certo? Então, se você quer colocar uma variável com nome usuário, nome cliente, então não pode ter esse espaço, então você vai colocar underline entre um e outro. Isso é uma opção, tá certo? Outro método de você colocar nome composto seria o camel case, como eu falei na aula 1. Então você preenche nome, tudo minúsculo, cliente, então esse C do cliente ficaria maiúsculo, certo? E colocaria nome cliente, tranquilo? Então, não pode haver nenhum espaço em branco, seria justamente espaço entre uma palavra e outra, eu acabei de falar, então a gente substitui pelo underline, certo? 5. Letras não podem ser acentuadas, certo? E 6. Não pode ser uma palavra reservada. Palavra reservada foi feito, eu falei na aula anterior, como a gente vai escrever, quando eu fui botar o Olá Mundo, certo? A gente botou lá o escreva, tá certo? O escreva é uma palavra reservada do sistema do Visual G, do software Visual G, para poder você identificar que você quer uma ação. Então você quer que ele apareça aquele texto lá, certo? Então é uma palavra reservada. Sobre as declarações de variáveis, no Visual G, isso difere de uma programação para outra, tá certo? Então, isso aqui não é sempre toda e qualquer linguagem. Isso aqui é no Visual G, certo? Então, no Visual G, nós temos inteiros, são os números não fracionários, reais, pode conter números fracionários, caracteres, cadeia de letras, símbolos e números entre aspas duplas, lógicos, verdadeiro ou falso, também chamados de booleanos, tá certo? Então, aqui na declaração de variável já dentro do Visual G, como é que eu vou representar? Eu vou botar um num e dec, seria duas variáveis, elas são inteiras. Então, aqui é o num, vírgula, dec, dois pontos, inteiro. Você nota que o nome inteiro, ele ficou aqui grifado, sublinhado e a cor vermelha, justamente para mostrar que é uma palavra reservada, tá certo? Nota 1, nota 2, real. Mas por que real, Rafael? Simples, porque a nota não é um valor inteiro, valor redondo. Pode ser 5,6, pode ser 7,5, 8,8, 8,5. Então, por causa desse ponto flutuante, por causa dessa vírgula, no caso, então a gente vai chamar aqui, no caso, como real, tá certo? Siga. Aí aqui, por algum motivo, aí vai ter uma variável chamada siga, que no caso aqui ele vai ter estilo lógico, então vai ser verdadeiro ou será falso, certo? Nome. Então, nome, eu quero identificar o nome de alguma, como uma variável, certo? Seria o nome do cliente, o nome de um produto, tá certo? Então, nome seria caractere,
tá certo? Então, esses aqui são as palavras que identificam, que a gente chama como palavras reservadas, e que identifica tipo de declaração, que tipo de variável ela é, tá certo? No Visual G, tá certo? Então, comandos básicos do Visual G, isso aqui já agora não é mais variável, agora já é o que são os comandos básicos, tranquilo? É, comandos: escreva ou escreval, comando para aparecer um texto na tela. Leia, comando para receber um valor, dando valor à variável, né? Normalmente ele é utilizado quando dá um valor à variável, tá certo? Então vamos fazer o seguinte: tem mais informações aqui de operadores? Tem, mas a gente vai logo para questões. E quando for alguma questão de utilizar o operador, a gente volta aqui para a teoria, tá certo? Então, vamos aqui para as questões, certo? A primeira do dia. Lê um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor. Então, aqui, ó, eu quero ler um número inteiro e imprimir seu sucessor e seu antecessor. Sucessor e antecessor, caso você esteja esquecido na matemática, é um número após ele e o número antes dele, tá certo? Então, colocar em prática. Aqui nós temos a nossa tela, vou excluir isso aqui tudinho, que não me interessa, tá certo? Aqui, se você quiser botar um nome do algoritmo aqui, no caso, então seria sucessor, underline, antecessor, certo? Poderia ser desse jeito, tá certo? Na hora de você salvar, que você pode salvar minúsculo, tranquilo, mas aqui é sucessor e antecessor. Aqui as variáveis. Você tem vários métodos de fazer, não existe um método correto, beleza? Mas na variável, nós poderíamos dizer o seguinte, a gente poderia chamar simplesmente, criar apenas uma única variável. Nesse caso, eu criei o número aqui num, tá certo? Vou colocar inteiro, beleza? Certo? E na hora da programação aqui, início, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar aqui, vou dar um tab para criar uma indentação, certo? E vou colocar aqui, ó. Então, olha, lembra daqueles comandos aqui do arquivo? Comandos básicos, certo? Então, escreva ou escreval, leia. A gente vai começar agora. Então, vou colocar aqui, escreva, certo? Abro parêntese, coloco, digite um número, dois pontos, vou dar um espaço para não ficar junto certas informações. Aí aqui, depois digite o número, escreva, eu vou botar leia. O que é esse leia? Leia o quê? Aí agora eu vou voltar leia num. Então, nessa situação, quando ele pede leia num, então eu estou acabando de colocar um valor para aquela variável que eu tinha criado anteriormente, tá certo? Então, agora eu posso fazer o quê? Escreva, certo? Aí eu coloco aspas dupla, certo? Sempre assim. Aí eu vou dar aqui o número informado foi. Aí dou um espaço, aí eu faço uma concatenação, coloco uma vírgula e vou colocar aqui a excepção num. Ou seja, eu estou mostrando que o número que a pessoa digital foi esse, certo? O número informado foi num, aí eu vírgula de novo para fazer uma concatenação. Aí aqui, ó, aspas dupla, certo? Aí eu posso botar aqui uma vírgula aqui, você vai entender. Logo, o seu seu antecessor, vamos seguir a mesma roteiro lá. O seu sucessor é. Como representar o número sucessor desse número? Simples. Eu posso chegar aqui mais uma vez uma vírgula para fazer uma concatenação, certo? E coloco num mais um. Será que vai dar certo? E vamos ver. Vamos só botar isso aqui e vamos botar para executar. F9. Então aqui, ó, F9. Digito o número. Vou botar 10 dessa vez. Dou um Enter. O número informado foi 10, vírgula, logo o seu sucessor é 11. Então, vamos entender aqui. O número informado foi, então, coloquei entre aspas duplas, então é um texto no caso. Então, onde tem o nome escreva, esse é o texto. Vai escrever isso aqui, o número informado foi.
Por que eu dei um espaço entre foi e aspas? Justamente para dar esse espaço antes do 10. Aí eu digitei o número, num, tá certo? Aí, vírgula, essa vírgula aqui é para concatenar entre o número, a variável, e esse outro texto. E esse aqui eu vou ter uma vírgula aqui dentro para questão de questão de português. Posso retirar? Posso, no caso. Talvez fique errado na grafia de português, tá certo? Mas aí, agora o que é interessante é que vocês entendam o que está acontecendo. Então, ó, o número informado foi 10, tá certo? Então, 10 mais 1 dá 11, então bateu, tá certo? Então, vamos dar continuidade. Vou aqui fechar. Vou tirar essa vírgula caso para não ter, digamos assim, é, para não confundir, já que eu estou tendo várias vírgulas aqui, você está tendo o primeiro contato com o conceito da concatenação, tá certo? Você está tendo o primeiro contato com a concatenação, então eu vou tirar só para não confundir, tá certo? Então, aqui acabou a questão? Não. Na questão ele pede para a pessoa digitar o quê? Ó, ler o número inteiro, imprimir seu sucessor e seu antecessor. Então, vamos voltar lá para o nosso Visual G. Então, escreva o número informado foi tal, foi num, logo seu sucessor é esse. E para o seu antecessor, então não tem problema. Então, dou um Enter, escreva. Agora a gente já vai aprender uma informação aqui, ó. Eu escrevi o nome escreva errado, então ele ficou preto, ficou preta a cor. Quando eu boto escreva correto, fica o nome, uma palavra reservada, aí ele fica azul. Vamos prestar atenção numa coisinha aqui, que a gente vai aprender agora isso na prática, tá certo? Aqui, ó, o número informado foi espaço, vou botar aqui uma concatenação, digito mais uma vez o num, certo? Aí vírgula, aí aqui, ó, abro aspas duplas, certo? E coloco logo o seu antecessor é, dou um espaço e coloco num menos um. Vamos ver o que vai acontecer? Opa, eu ia dar um erro porque não tem a vírgula aqui, tá certo? Erro de concatenação. Eu vou fazer o seguinte, eu vou botar para executar para vocês verem o erro, tá certo? Então, vou clicar aqui, F9. Digito o número, eu vou digitar aqui o número 10. Deixa eu tirar meu rosto aqui da frente. Pronto. Vou aqui, digito o número 10, certo? Opa! Aqui apareceu a frase aqui, ó. O número informado foi 10, logo seu sucessor 11. Aqui tá certo. E o que é que está acontecendo aqui, ó? Visual G encontrou um seguinte problema no seu algoritmo na linha 13. A linha 13 é isso aqui. Justamente a mais nova que eu botei o texto, certo? Sintaxe incorreta. Conteúdo da linha. O número informado foi, logo seu sucessor é aqui. Ou seja, o que está faltando aqui é apenas uma vírgula. Depois entre a, como é que se chama? Aspas duplas e a variável. Tranquilo? Vamos dar uma continuar aqui. Pronto. O, o número informado foi aqui, ó. O número informado foi 10, logo seu antecessor é 9. Então, eu acabei de corrigir naquela tela que apareceu, naquele pop-up. Agora, uma coisa que eu quero que vocês prestem atenção é que nós acabamos de ver uma coisa meio complicada de deixar passar. O número informado foi 10, logo o sucessor é 11. Aí ele continua aqui, o número informado foi 10, logo seu antecessor é 9. O contexto, a lógica está tudo certo. O problema é que aqui ele não deu um espaço. Vocês era o correto era ir para a próxima linha. Então, como fazer isso? Uma boa. Então, você lembra que na hora do texto, do nosso material aqui, eu vou ter que nós temos o escreva ou escreval. A diferença de um para outro é que o escreval faz a mesma coisa do escreva, certo? Contudo, ele vai dar um espaço logo após essa frase. Vamos ver o que vai acontecer agora, tá certo? Então, vou botar para executar, F9, digito o número 10, aí aqui, ó, o número informado foi 10, logo o seu sucessor é 11, o número informado foi 10, logo o seu antecessor é 9. Ou seja, não mudou nada na lógica. A diferença foi que com um termo escreval, ele dá quebra de linha. Ele fez uma quebra de linha entre um e outro. Tá certo? Então, acabamos de concluir o nosso primeiro exercício, certo? O nosso primeiro exercício aqui, certo? Eu acho que vocês não ficaram com nenhuma dúvida,
Mas mesmo tendo alguma dúvida, pode deixar aqui no comentário, tá certo? Mas é bem simples. O mais coisa que você não pode esquecer é simplesmente de colocar essa vírgula aqui, certo? Simplesmente de colocar essa vírgula para fazer uma concatenação. Fora isso, então, nós com certeza aqui não tem nada de grande desafio, não. Tenho certeza que vocês conseguiram, beleza? Valeu, galera. Daqui a pouco tem mais um vídeo, aí você acompanha aí o exercício, a resolução da questão número 3.